Queria começar por agradecer a todos a participação. Vamos dar início a mais um webinar da Ordem dos Engenheiros, hoje sobre um tema fundamental para Portugal, que é a reindustrialização, o impacto da atual revolução industrial na reorganização da indústria nacional. A União Europeia definiu como prioritário para a Europa a reindustrialização e Portugal tem vindo a falar na necessidade de reorganizar o seu tecido industrial. Este é o webinar organizado pelo Colégio de Engenharia de Materiais da região Sul, em articulação com a Ordem dos Engenheiros e com o ciclo Juntos Somos Engenharia, que a Ordem tem promovido. Para falar deste tema, convidámos a Sra. Professora Maria de Graça Carvalho, bem conhecida de todos por ter desempenhado vários cargos em Portugal, onde foi Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros e internacionalmente desempenhou também um papel relevante, nomeadamente como conselheira do Presidente da Comissão Europeia para as áreas da inovação, da investigação, do ensino, da indústria e, portanto, está muito dentro deste tema. Atualmente é deputada ao Parlamento Europeu com diversos cargos relevantes, dos quais eu destacava vice-coordenadora da Comissão para a Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu. É uma pessoa que se dedica a várias causas, incansável no seu trabalho em Portugal e não só, e portanto é com muito prazer que a temos aqui hoje neste webinar. Muito obrigada, professora Graça Carvalho, pela sua disponibilidade em partilhar connosco o seu trabalho e a sua experiência neste domínio fundamental para a reorganização industrial em Portugal. Queria só referir que após a apresentação da Sra. Professora, ela estará disponível para responder a algumas questões que queiram colocar na plataforma. Embaixo tem um questions and answers e, portanto, podem colocar aí as vossas questões e no final, enquanto moderadora, selecionarei as questões mais pertinentes, mais relevantes e que a Sra. Professora Graça Carvalho responderá. Finalmente, a Sra. Engenheira Helena Cole, Presidente da Região Sul, fará o encerramento por volta das 19 horas, conforme o programa. De modo que daria a palavra à Sra. Professora Graça Carvalho, agradecendo desde já realmente a sua disponibilidade e a sua generosidade em partilhar connosco. Eu vou... Muito boa tarde, estão-me a ouvir bem? Sim, em primeiro lugar eu queria agradecer à Ordem dos Engenheiros deste amável convite para estar neste final de tarde convosco e um especial agradecimento à engenheira Rosa Miranda, que penso que foi uma das iniciadoras deste encontro, e também à Sra. Engenheira Helena Cole, é Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, e agradecer a toda a Ordem e cumprimentar todos que nos estão a escutar e que vão participar neste debate. Em primeiro lugar, este tema é um tema muito importante para toda a Europa e muito atual na agenda europeia. Durante muito tempo a estratégia industrial não esteve na agenda das instituições europeias. É a primeira vez durante muitos anos que temos a política industrial e a estratégia industrial como uma prioridade, portanto trazida por este novo colégio
presidido pela senhora Ursula von der Leyen, portanto, a alemã presidente da Comissão Europeia. E desde o início, já antes desta questão da pandemia do Covid-19, no próprio programa da Comissão para os 4 anos, a senhora von der Leyen indicou a estratégia industrial e a autonomia estratégica da União Europeia como uma das suas grandes prioridades. E esse tornou-se ainda mais evidente com a atual crise devido à pandemia do Covid, que era necessário repensar a política industrial europeia e também a questão da autonomia e o que a Comissão chama de resiliência da nossa indústria e o seu lugar no mundo. Nas prioridades da Comissão Europeia, a política e a estratégia industrial tem essencialmente 3 vertentes. Uma relacionada com a transformação devido ao ambiente, essencialmente da adaptação às exigências do combate contra as alterações climáticas, mas não só, tudo o que tem a ver com o ambiente, a qualidade do ar, a qualidade da água, a economia circular, portanto, aquilo que se chama na linguagem de Bruxelas o greening, portanto é talvez a primeira grande prioridade para esta política industrial. A segunda é toda a transformação digital que tem como grande base de suporte uma sociedade baseada nos dados e também toda a aplicação dos processos de digitalização e a aplicação cada vez em maior número de setores de inteligência artificial a vários setores industriais. Aqui na digitalização há uma grande ênfase na sociedade dos dados e há muito a fazer e há um grande receio, tanto por parte das instituições europeias como dos próprios industriais, porque não é simples esta transformação e esta utilização dos dados. Há muito pouca organização ainda neste momento a nível europeu de como são armazenados os dados, como podem ser utilizados. Há muitos dados, mas há muito poucos dados que sejam utilizáveis e que possam ser utilizados no dia a dia, porque cada um armazena de forma diferente, não há estándares comuns e, portanto, se a Europa quer, na verdade, uma transição digital muito baseada nos dados e basear a sua revitalização da indústria numa economia de dados, terá aqui um grande trabalho para que haja uma harmonização dos processos e alguns estándares comuns em relação a esta questão dos dados. A terceira vertente da estratégia industrial está relacionada com a autonomia. Portanto, começou muito de início, antes do problema do Covid, a entrar num discurso que é novo nas instituições europeias, de que era necessário termos uma maior autonomia em relação, nomeadamente, do Sudeste Asiático, da China e dos Estados Unidos. Este discurso pode ser um pouco preocupante, porque por um lado é importante ter essa autonomia, mas por outro lado não podemos cair num protecionismo e que a Europa é o maior exportador, é o maior bloco exportador do mundo e, portanto, precisa de ter um equilíbrio nesta sua política de autonomia e é evidente que há exageros na globalização e eles têm que ser estudados e têm que ser corrigidos, nomeadamente certas cadeias de valor e cadeias de produção que estão demasiado abertas, que utilizam matérias-primas e produtos de muito longe, sem que haja um racional que não seja necessário, nem sequer haja um racional económico, nem muito menos ambiental, para que isso aconteça. Portanto, há toda uma racionalização que é preciso
preciso fazer em relação às cadeias de produção e cadeias de valor, mas sem que isso leve a um excessivo protecionismo e um fechar das economias, porque a grande riqueza da indústria europeia tem sido a sua abertura e a sua capacidade de exportação e a sua abertura ao mundo, e assim deverá continuar a ser. Eu tenho, como membro da ITRE, da comissão que tem a indústria, tenho batido muito para que a melhor forma de termos autonomia e sermos resilientes em relação ao resto do mundo é investir nos processos inovadores e ter, portanto, uma grande capacidade de investigação, uma grande capacidade tecnológica e uma grande capacidade de inovação autónoma. E, portanto, se a Europa tiver grandes centros de saber, grandes universidades, ela será com certeza, e se investir nisso, estará muito melhor preparada para uma maior autonomia industrial e uma maior autonomia em tempos de crise, sejam elas crises económicas, sejam elas crise sanitária, como foi o caso neste caso. Claro que temos que analisar racionalidades, porque há processos perfeitamente irracionais que não se justificam, que não têm nenhuma justificação, por vezes, mesmo nas cadeias de distribuição, há irracionalidades que têm um impacto no ambiente muito grande e sem necessidade. Eu costumo contar uma história que me aconteceu, de Bruxelas encomendei, agora já durante a parte da pandemia, online, alguns produtos de escritório muito simples, clipes, post-its e umas pastas de plástico, e chegaram em dias diferentes, uns que vinham de Espanha, outros de França, outros da Alemanha, quer dizer, uma simples pasta de plástico ou um simples post-it, não faz sentido que tenha havido um grande, numa transportadora, o impacto que tem nas emissões de CO2, nas emissões de poluentes nocivos à qualidade do ar, produtos que com certeza podem ser produzidos ali ao lado, e não há nenhum racionalidade económica, nem ambiental, nem de ordem nenhuma que justifique isto. Portanto, esta excessiva globalização e esta forma tanto de produzir como de distribuir tem que ser repensada, e é isso que nós temos defendido a nível do Parlamento Europeu, e não um protecionismo. Aliás, a comissária Vestager, que é uma das grandes comissárias da concorrência, que é uma grande defensora da abertura ao mundo, ela própria tem defendido uma autonomia aberta. Portanto, o conceito que parece que há aqui uma contradição, mas é um pouco aquilo que eu expliquei. Portanto, somos autónomos porque investimos na nossa capacidade de inovar, de pensar, de investigar, mas continuamos abertos ao mundo. Portanto, estas são as grandes linhas gerais da política industrial europeia, que está agora a ser discutida no Parlamento Europeu e que estamos a fazer o nosso relatório, portanto, reagindo aos vários relatórios da Comissão. A Comissão saiu com um relatório de enquadramento da política, da estratégia industrial, mas também um sobre o Green Deal, portanto a parte mais ecológica, outro sobre o digital, o futuro digital da Europa, outro sobre os dados, e agora já no plano, já depois da crise Covid, saiu com um novo conceito que também nos traz alguma preocupação no Parlamento Europeu, pelo menos não a todos os deputados, mas a mim em particular, que é a noção de ecossistema vertical. Ecossistemas industriais, mas ecossistemas verticais, principalmente com o objetivo de ajudar o financiamento e na recuperação económica dos vários países europeus, e na forma de reorganizar,
o comissário, que é o comissário da Indústria e do Mercado Interno, que é o Sr. Thierry Breton, desenvolveu um princípio de que a melhor forma de o fazer é olhar para os ecossistemas em cada um dos setores industriais, e começou por 14 ecossistemas, que são ecossistemas perfeitamente verticais, e eu já vou um pouco desenvolver esta questão. O primeiro, o turismo, depois a mobilidade de transportes e automóvel, a aeronáutica, espaço e defesa, a construção, o agroalimentar, as indústrias intensivas em energia, portanto o vidro, cerâmica, cimento, papel, o têxtil, um muito interessante e que nós temos também no Parlamento dado grande prioridade, que é as indústrias criativas e culturais, não é? Portanto vai ser uma grande ajuda a todo o setor, mas é interessante que há este conceito de indústria criativa e cultural, toda a área digital, toda a área de energia renovável, o setor de eletrónica, o retalho, a economia social e a saúde. Porque é que eu estou um pouco apreensiva nesta abordagem à política industrial? Falta aqui o considerar o ecossistema horizontal, que é a base de tudo isto. E ao escolhermos estes 14, por acaso eu acho que estão bem escolhidos, mas estamos a deixar de fora, por exemplo, a metalomecânica. Só para vos dar um exemplo. E, portanto, estamos a escolher, estamos aquilo que em inglês se chama picking winners. Eu prefiro uma política industrial que tem por base o desenvolvimento do ecossistema de inovação forte. E o que é que isto significa? As condições de mercado, de leis laborais, de menos burocracia, de leis fiscais favoráveis, de propriedade industrial bem concebida, que permitam os vários setores desenvolver e acesso a investimento, mas sem escolher quais são os setores prioritários. Claro que numa crise tão grande como estamos neste momento do Covid, a Comissão, e baseada em dados e baseado em estudos, chegou à conclusão que o ecossistema horizontal não seria suficiente e, portanto, vai para os ecossistemas verticais. Mas não tem na sua política este desenvolvimento do ecossistema horizontal. Eu acho que lhe falta esse ecossistema horizontal e esse é o importante, é a base, e que depois, devido à crise atual, é muito natural que seja necessário, além de desenvolver o ecossistema horizontal, pegar em alguns sistemas, em alguns setores e ajudar esses setores. O setor da indústria automóvel, o setor aeronáutico, o setor da construção, tudo bem, mas tem que haver aqui, a base da política industrial tem que ser criar condições de mercado, de ter ajudas de Estado favoráveis ao desenvolvimento industrial, portanto olhar para essas condições. A Comissão tem, por exemplo, políticas de ajuda de Estado por vezes não são favoráveis ao desenvolvimento industrial e, do meu ponto de vista, isso é mais importante que olharmos verticalmente para cada um dos setores. Com esta crise, deveríamos ter feito como que uma matriz, desenvolver e melhorar as condições para que a indústria se desenvolva, toda ela, e depois olhar para os setores que precisam mais de atenção e até não criar esta uniformização a nível europeu, porque em certos países há determinados setores que não têm tanta expressão e há outros que têm uma expressão muito grande. Por exemplo, como estou a dizer,
toda a indústria transformadora, a metalomecânica, que é muito importante, nomeadamente em Portugal, e não é só Portugal, mas em Portugal é muito importante e não está aqui representada. Ela está representada um pouco no automóvel, um pouco na construção, mas não há um setor que, um ecossistema vertical que a represente. Portanto, esta é uma das críticas que eu faço a isto, mas como vos disse, a Comissão tem o poder de iniciativa, propõe, depois cabe ao Conselho e ao Parlamento dizer o que pensa, e é depois da conciliação e da negociação, aquilo que nós chamamos os trílogos entre as três instituições, que portanto, que será desses trílogos que irá nascer a posição final e, portanto, esta é a proposta inicial da Comissão que nós esperamos melhorar com estas, introduzindo estes conceitos mais horizontais. Há ainda outra iniciativa da Comissão que se junta a todas estas, que é a estratégia para as pequenas e médias empresas. Aí, na estratégia para as pequenas e médias empresas, há uma grande preocupação no acesso ao financiamento, isso já na proposta da Comissão, há uma grande preocupação na digitalização, que está bem, e na redução da burocracia. Portanto, os três principais eixos que eu concordo, mas que aí também, e fiz hoje as emendas exatamente para um relatório que estamos a analisar, gostaria de ver uma maior ênfase na parte da investigação e da inovação, porque não é por serem pequenas e médias empresas que não deverão ser inovadoras, pertencerem a redes de ciência, de redes de inovação, fazerem parcerias com universidades e com empresas maiores que têm maior capacidade, se calhar, de entrar nos projetos de investigação e, portanto, essa componente não está muito presente na proposta inicial e eu acho que deverá estar na proposta inicial. Portanto, este é o outro pacote que existe, portanto, além do greening, do digital e dos dados, da autonomia, dos ecossistemas, a estratégia para as PMEs. Em relação ao greening, há uma novidade, a Comissão, pela primeira vez, propôs, e está a ser discutida pelo Parlamento, uma lei do clima. Isto faz toda a diferença, portanto, nós tínhamos objetivos, não é? Muito discutidos e aprovados a nível da União Europeia, que depois eram levados às grandes reuniões das Nações Unidas, as COPs, não é, do clima, e que se combinava e se negociava e se chegava a um determinado valor para cada uma das regiões do mundo e depois a Comissão Europeia, no fundo havia uma partilha dos esforços e cada país tinha o seu objetivo, mas era feito a nível de comunicação, de indicação, por vezes cada país tornava esses valores obrigatórios, mas não havia uma lei, não estava transposto numa lei essa obrigação do clima. Pela primeira vez, a Comissão propôs que tudo isso ficasse numa lei, que depois vai ter que ser revertida essa lei em cada um dos Estados-membros. Isso faz muita diferença, nomeadamente na obrigação em cumprir, que cada um, os governos, as instituições envolvidas vão ter que cumprir essa lei, porque senão torna-se ilegal, o que não era até aqui. E o mais importante dessa lei do clima é o objetivo a atingir em 2030. Há um consenso que é 2050, até porque é muito mais longe e, portanto, é mais fácil chegar a um consenso, e, portanto, há um consenso que em 2050 a Europa se deve tornar neutro em relação às questões climáticas, ainda está por discutir se é a média, se é cada um dos países, porque há países como a Polónia que não querem que seja a média porque dizem que não conseguem
eles sozinhos chegar e, portanto, alguém tem que compensar porque eles só vão chegar em 2060 ou em 2070, mas pelo menos em média já há esse consenso. Para 2030 há menos consenso, há quem defenda a proposta da Comissão é menos 50% a 55%, há a proposta, por exemplo, do grupo político a que eu pertenço, que é o Partido Popular Europeu, pede um estudo de impacto, qual é o impacto e quais são as implicações em cada um dos setores da economia, de cada um das emissões que estão em cima da mesa, e depois há grupos mais ambiciosos, como os verdes, que falam entre 60% e 65%. Isto preocupa-nos muito porque 2030, em termos de tecnologias e de instalações industriais, é já aí, quer dizer, uma central de produção de energia, uma fábrica, um forno de cimento, um forno de vidro, que para estar em 2030 se calhar já devia estar começar toda a construção para ter a funcionar em 2030, 10 anos, né, do ponto de vista de grandes instalações industriais, não é nada para se fazer um salto tecnológico tão grande. Portanto, é preciso este valor de 2030 é preciso ser muito bem estudado, especialmente em relação aos setores que mais consomem energia e, portanto, que são aqueles que, na verdade, têm uma maior emissão de CO2, que estão a fazer um grande esforço para mudar os seus processos, mas que em 10 anos é difícil ter novas tecnologias que são demonstradas, são feitas as demonstrações e começam a produção em larga escala, porque isso significa que a produção teria que ser feita em larga escala. Portanto, este era o primeiro ponto da minha apresentação. O segundo ponto da apresentação refere-se agora como é que a Europa pensa ajudar ao financiamento de tudo isto, que muito tem sido discutido a nível da comunicação social, que está exatamente na ordem do dia a sua aprovação. Há novamente já uma proposta da Comissão Europeia, já houve primeiras votações no Parlamento Europeu, portanto, da aprovação da proposta da Comissão, e falta agora o Conselho dar o seu aval. Há uma reunião muito importante para a semana, 17 e 18 de julho, que todos esperamos que seja conclusiva, porque não é só aprovar, é aprovar rapidamente, porque os setores e a economia necessita muito que estes financiamentos cheguem ao terreno. Portanto, o que é que nós temos? Temos o normal orçamento europeu, aquilo que nós chamamos o orçamento multianual, que será 1 ou 1,1 bilhão de euros, ainda por discutir, para 7 anos, portanto, em que temos aí as 3 grandes áreas: a área da ajuda à agricultura, portanto, os fundos regionais, e depois uma parte que é a parte geralmente gerida em Bruxelas, portanto os fundos regionais de agricultura são aprovados Parlamento, Comissão e Conselho, mas depois são uma cogestão entre a Comissão e o Estado-membro, mas a gestão do dia-a-dia é feita no Estado-membro, ou pelos governos, ou no nosso caso pelas CCDRs, portanto nas regiões, ou nas regiões autónomas. E depois o terceiro pilar é o pilar que é gerido em Bruxelas, que é o pilar da competitividade, onde estão projetos como o Horizonte, está o Horizonte 2020, que agora se vai chamar Horizonte Europa, está o Erasmus, o Creative Europe, portanto, projetos que nós costumamos chamar projetos que olham muito para o futuro, para as novas tecnologias e, portanto, que abrem novos caminhos. E que na minha comissão do ITRE nós defendemos muito este primeiro pilar, porque achamos que ele é de grande importância para o futuro
da Europa e, por exemplo, foi prova disso, foi o papel do Horizonte 2020, que eu tive o privilégio de ser relatora e que tem financiado projetos muito interessantes em vários setores, nomeadamente em setores industriais, na saúde, na aeronáutica e, portanto, tem sido um motor do desenvolvimento tecnológico na Europa. A Comissão Europeia sugeriu que, além do orçamento europeu, existisse aquilo que se chama o Programa de Recuperação Europeia e deu-lhe um subtítulo que é The Next Generation EU, portanto, um programa para a nova geração da Europa, com uma duração mais curta. A proposta da Comissão é 4 anos e o financiamento é um financiamento não diretamente vindo, porque o do orçamento europeu são os Estados-membros, cada Estado-membro contribui de acordo com o seu PIB. Aqui, no plano de recuperação europeu, o que a própria União Europeia vai aos mercados, portanto, contrair dívida, dando o orçamento europeu como garantia e espera, portanto, o objetivo é ter cerca de 750 mil milhões de euros e financiar 500 milhões de euros a fundo perdido e 250 milhões de euros por reembolsáveis, portanto, por empréstimos aos Estados-membros, aos vários setores. E a duração, como eu disse, inicial da Comissão é 4 anos, portanto, e é algo que não se vai repetir, é para esta crise, é para ajudar a Europa a fazer face a esta crise. Ora, esta proposta da Comissão Europeia é uma proposta para já muito inovadora, de uma engenharia financeira, embora às vezes haja uma conotação negativa nesta frase, de uma engenharia financeira bem desenhada. Os Estados-membros não sentem que estão a pagar mais, mas no fundo, se existir um incumprimento, quer dizer, e o pagamento, portanto, para se pagar de volta este dinheiro será só depois de 2027, até 2027 será só o pagamento de juros e depois as amortizações serão feitas a seguir 2027. Portanto, os Estados-membros não sentem que estão a pagar mais e quase que duplicam o financiamento que vão dar aos Estados-membros. Isto significa, embora não tenha sido dito de uma forma clara, uma partilha de riscos. Portanto, pela primeira vez, algo que os países, principalmente os países do Norte, sempre se recusaram, e nomeadamente a Alemanha até agora, se tinham recusado a partilhar riscos, a partilhar dívida, a partilhar riscos. Isto é essencialmente uma partilha de riscos. E isto é inédito e foi a primeira vez que aconteceu. Portanto, foi preciso existir esta grande crise sanitária, seguida de uma grande crise económica, para que a Europa começasse a partilhar riscos. Isto ainda não está aprovado, mas tudo leva a crer que vai ser aprovado. E porquê é que eu digo que tudo leva a crer que vai ser aprovado? Foi já aprovado várias resoluções no Parlamento Europeu a apoiar esta proposta, em que os deputados dos partidos que estão no governo em países como a Holanda, como a Dinamarca, a Suécia, a Áustria, que são os países mais contra estas questões, votaram a favor. E eles realmente estão coordenados com os seus governos. Portanto, tudo leva a crer que isto vai ser aprovado no Conselho. Agora, não vai ser tal e qual, por exemplo, algo que estes países, os tais países chamados frugais, estão a exigir é que se diminua o tempo deste recovery plan.
e que se diminui, eles pedem 2 anos. A proposta do presidente do Conselho, do Sr. Charles Michel, salvo erro, na sexta-feira, foi 3 anos. Ora, por exemplo, isto parece um detalhe, mas é importantíssimo. Um projeto de grande, porque isto é suposto ser um projeto para projetos de grande dimensão, alinhados com a política europeia, que têm que estar em linha com o semestre europeu, para serem desenhados, implementados, executados, pagos e terem toda a despesa validada, quem já lidou com fundos europeus percebe que 3 anos é muito curto para executar estes financiamentos. O que é que isto significa? Significa que parte deste financiamento, então se for 2 anos, parte deste financiamento vai ser muito difícil de executar e quando não se executa, no orçamento europeu ele volta para os Estados-membros. Neste caso não volta para os Estados-membros porque ele é dinheiro que se vai buscar aos mercados, mas não se vai buscar, não é executado, não se vai buscar e portanto é como se nada tivesse acontecido. Portanto, tudo vai depender da capacidade dos Estados-membros de executarem rapidamente e bem, porque depois a Comissão não aceita tudo, é difícil, tem que aceitar, tem que haver auditoria, tem que ter uma certa percentagem das despesas auditadas, portanto há uma grande burocracia, tanto a nível nacional como a nível europeu, as duas burocracias somadas são mesmo quase uma dor de cabeça para quem tem que executar estes projetos e, portanto, vai estar aqui um grande desafio na execução destes programas. O que é que a Comissão está já a dizer, mesmo antes deste programa ser aprovado, mas tudo leva a crer que sim, que os Estados-membros se preparem já. Falando agora no caso português, deste plano de recuperação, só do plano de recuperação virá para Portugal para estes 4 anos, 2, 3 ou 4, depende do que agora sair da próxima semana, 26,3 mil milhões de euros, 15 mil milhões a fundo perdido e o resto a nível de empréstimo. Ora, executar, isto soma-se o que costuma, nós temos esperança que o orçamento europeu não seja muito diferente do anterior e, portanto, andará à volta dos 20 mil milhões de euros. Portanto, os 20 mil milhões com 26,3, estamos a falar de ordem de grandeza de 46 mil milhões de euros, o que é um valor impressionante de financiamento para Portugal, quase da ordem de grandeza do que temos recebido. São mais do que 2 programas quadro do que os 2 últimos somados, salvo erro. Agora, a capacidade de executar vai ser muito, muito importante. Daí, a Comissão Europeia exatamente pediu para os Estados-membros se prepararem e é isso que Portugal está já a fazer e foi nesse sentido, pelo menos que eu entendi, o pedido do Governo e nomeadamente do Primeiro-Ministro, do Dr. António Costa, ao nosso colega, engenheiro e professor António Costa e Silva, para, no fundo, delinear uma proposta do que poderá ser um plano de recuperação europeia, onde estes financiamentos se vão aplicar e um pouco, e que tem que ser em linha com estas estratégias europeias. O plano foi terminado há muito poucos dias, não sei se já é público, eu por acaso tive acesso a uma cópia que me chegou no Parlamento Europeu, mas, portanto, tudo isto é a visão de um consultor, de um assessor, e agora vai ter que ser aprovado pelo Governo. Eu tive a oportunidade de ler o plano,
É um plano, na verdade, muito em linha com tudo aquilo que eu estive a dizer, que é a política, hoje a política europeia, portanto, com uma grande ênfase nas infraestruturas, mas as infraestruturas indispensáveis e importantes para a competitividade, também a qualificação, a transição digital, as infraestruturas digitais, a ciência e a tecnologia, depois o setor da saúde. E no fim vou falar um pouco no setor da saúde, que há enormes transformações a nível europeu no setor da saúde, o setor social, a transição energética, a coesão do território, agricultura e floresta, as cidades e a mobilidade, a cultura, o turismo e o comércio, portanto muito em linha com os documentos europeus. E tem uma parte que é uma grande parte importante do programa, exatamente a reindustrialização do país e uma indústria de futuro, e uma segunda parte que é a reconversão industrial. Portanto, há nessa parte da parte industrial, uma indicação de alguns clusters prioritários, nota-se um pouco a formação do engenheiro Costa e Silva, porque há uma grande ênfase a toda a parte relacionada com a parte das minas e dos minerais, que é importante, que é interessante, mas que também com certeza tem a ver com a sua própria experiência profissional. Então o cluster dos sistemas complexos de engenharia de produto baseado nas tecnologias digitais, a economia de defesa, o cluster das renováveis, o hidrogénio verde, que é outra das prioridades a nível europeu, saiu há poucos dias exatamente a comunicação sobre o cluster do hidrogénio a nível europeu, a bioeconomia, o cluster do mar, a fileira alimentar em termos de mar, pescas e todas as empresas do setor, a economia azul, portanto várias coisas relacionadas com a economia do mar, e há aqui uma proposta que do meu ponto de vista é um bocadinho mais discutível, do plano de uma Universidade do Atlântico nos Açores e na Madeira, que é já uma ideia que tem sido discutida há vários anos e que será com certeza para analisar e discutir. Portanto, isto é essencialmente os clusters que foram apresentados, clusters importantes e com certeza que depois tem também toda a área da economia circular, a descarbonização das indústrias, principalmente todas as indústrias com mais dificuldades, setores mais intensivos de energia, o apoio à indústria automóvel e à mobilidade e a parte de internacionalização das empresas. Portanto, um grande ênfase de todo o setor dos materiais e dos minérios, a área do mar, a área digital, a bioeconomia, a saúde, tecnologias digitais e toda a parte de descarbonização, portanto, muito em linha com os projetos europeus. Queria aqui, para terminar, falar de dois pontos que aparecem todos, tanto nos documentos europeus como aparece aqui no documento nacional, o setor da saúde. O setor da saúde, até agora, nunca foi uma política europeia, não é? E continua a não ser pelos tratados. A Europa não tem competência na área da saúde, a única competência na área da saúde é na área de investigação a nível da saúde, através nomeadamente do Horizonte 2020 e do Horizonte Europa. Neste momento, a proposta da Comissão é que
haja uma maior partilha da responsabilidade da saúde. Eu estou convencida que cada vez mais se vamos ter a saúde, principalmente a troca de informação, a recolha de dados, os clusters de ciência, mas também de inovação, e olhar para determinadas áreas como as pandemias, as doenças raras, algumas áreas de cancro, de uma forma muito mais integrada do que foi até agora. Portanto, isto tem consequências porque pela saúde não ser uma política europeia era sempre mais difícil, nomeadamente os fundos europeus serem dedicados às áreas da saúde. Isso já tinha começado a mudar no último programa quadro e agora vai ser uma grande prioridade. Não só deixou de não ser, não se deve falar em saúde a nível europeu, agora passou a ser uma grande prioridade. Depois, a questão do hidrogênio. Há uma grande moda a nível europeu sobre o hidrogênio. Eu, como já trabalhei na minha área de investigação de hidrogênio e defendi muito o hidrogênio em certas circunstâncias, não me canso de dizer, o hidrogênio é bom para determinadas coisas, mas continua a ser uma solução complexa, uma solução cara, uma solução que mesmo do ponto de vista termodinâmico não é tão favorável como outros, portanto devemos sempre comparar com se o veículo de energia que nos interessa é o hidrogênio ou a eletricidade, e sempre que for mais barato e mais simples ser a eletricidade, devemos ir para a eletricidade e, portanto, ter aqui os princípios da engenharia sempre muito presentes, para não embarcarmos em modas. Claro que em setores que é muito difícil de descarbonizar, como alguns setores de transporte, como algumas soluções para armazenamento e soluções para pequenas ilhas, podem ter aqui soluções interessantes, mas não é, porque por vezes ouvimos pessoas a falar, a dizer que vamos transformar numa sociedade de hidrogênio e que resolve todos os nossos problemas, e não é assim. É preciso ter, como engenheiros, saber do que estamos a falar e adaptar as soluções mais corretas para os casos para onde eles são necessários e onde não há outra solução mais simples e mais adequada. Aí pode-se utilizar o hidrogênio. Se há uma solução mais simples, mais económica, mais adequada, deverá ser essa que devemos aplicar. Portugal já sofreu muito com isso, por termos aplicado grandes projetos com tecnologias que ainda não estavam suficientemente maduras e, portanto, que depois levaram, nomeadamente no preço da eletricidade, a investimentos muito grandes, com tecnologias que, se tivéssemos esperado uns anos, seria muito menos dispendioso, e, portanto, temos que ter atenção e aplicar. Sim, senhor, o hidrogênio é importante, é interessante, mas na justa medida de que não há outra solução para aplicar. E com isto fico disponível para as questões. Penso que já vi aqui no chat que há muitas questões. Não sei, Rosa. Muito obrigada, professora Elsa Carvalho. Foi realmente muito interessante esta partilha que foi logo comentando a pouco e pouco, não é? Não temos muitas questões, mas temos aqui algumas questões. Temos, digamos, duas questões pertinentes da nossa assistência. Uma tem a ver com o tecido empresarial português ser caracterizado por microempresas, e é uma realidade, efetivamente, e estas microempresas não têm capacidade de inovação. Portanto, a ligação destas microempresas aos centros de investigação, às universidades, etc., é difícil porque não há massa crítica, não há massa humana para o fazer. O que é que se pode fazer para alterar realmente este condicionalismo, digamos? É uma das questões colocadas. Deixa-me só pôr-lhe aqui outra questão que também é pertinente, é que esta reindustrialização parece em contraciclo com os acordos de Paris no âmbito
ambiental. É verdade? Muito obrigada. Desde já. Muito obrigada. Em relação à primeira, há várias coisas que se podem fazer e que estão previstas, nomeadamente do Plano de Recuperação Económica. Uma é, há vários, nomeadamente o programa InvestEU, programas tanto da recuperação, do Plano de Recuperação Económica como do BEI, do Banco Europeu de Investimento, para ajudar as empresas que quiserem, no fundo, ao financiamento, para que se quiserem crescer, porque na Europa, não é só em Portugal, em toda a Europa, há um problema, não é em criar empresas, é depois em que as empresas cresçam e atinjam e sejam sustentáveis no seu crescimento, atinjam uma certa dimensão e, portanto, o acesso ao financiamento é muito importante. Portanto, aí, por um lado, o acesso ao financiamento. Um segundo aspecto que também está no Plano de Recuperação Económica é facilitar que, se essas empresas quiserem, se juntem a outras e haja como que uma fusão ou uma fusão voluntária entre várias empresas para adquirir maior dimensão. De qualquer modo, quem quer continuar com a sua empresa independente, é muito importante que ela tenha acesso a centros tecnológicos que se possa integrar em clusters, em grupos, que possa ter acesso também à universidade, ao centro de investigação, ao politécnico da sua região e consiga, em parceria, desenvolver e ter apoio tecnológico que não consegue fazer sozinho. E, portanto, estas são as três vertentes que eu acho que são importantes para ajudar as empresas de muito pequena dimensão. Queria-vos chamar a atenção que existe um programa que é uma das novidades que já começou em escala piloto no Horizonte 2020, mas é uma grande novidade para o Horizonte Europa, que é o European Innovation Council, que é exatamente dedicado a empresas, a pequenas empresas, a startups. Mas são a experiência de portugueses que estão a tentar concorrer, são essencialmente para empresas em áreas de inovação de ponta, muito disruptiva, com ideias muito inovadoras, portanto, não tanto para uma inovação mais incremental ou uma PME, uma startup numa área mais tradicional. Aí o InvestEU ou o BEI será mais apropriado. Em relação aos acordos de Paris, eu não concordo, aliás, porque toda a política industrial e todo o plano de recuperação económica, a primeira prioridade é exatamente toda a reconversão ambiental, até antes do que o digital. Nós até no Parlamento temos debatido mais, talvez com exceção dos verdes, temos debatido muito para que a inovação tecnológica, o digital e o ambiental sejam vistos um pouco no mesmo plano e sejam tidos como prioridades que andem lado a lado. Mas, na verdade, como todos os documentos têm sido formulados, há primeiro a prioridade ambiental e depois há as outras, o digital, a inovação tecnológica, a autonomia e a resiliência. E a primeira de todas é exatamente o greening. Os primeiros documentos foram feitos antes da crise e aí talvez fizesse todo sentido que a principal preocupação era a luta ambiental. Neste momento, além da luta ambiental, há um pouco a sobrevivência da indústria, não é? E, portanto, temos que ter atenção que a resiliência, a inovação, a transformação digital até para sobreviver são tão importantes como o ambiente. O ambiente é importante, mas temos que ter em consideração os outros. Mas nas propostas da Comissão, o greening é como que a principal prioridade é a mãe das prioridades.
Muito obrigada. Houve só um colega que pediu, perguntou de encontrar documentos de referência, essa é simples de responder. No portal da União Europeia encontra-se imensos documentos, inclusive em português, em inglês, enfim, nas várias línguas da Comissão Europeia, portanto, é um bom repositório de documentos de programas passados, de novos programas, de tudo isso. Ora bem, nós estamos quase a chegar à nossa hora limite, mas aproveitando o facto de estar online, queria só pôr uma questão à professora Maria da Graça, que falou nela muitas vezes, não é? Que é a questão da metalomecânica. A metalomecânica realmente em Portugal tem um peso bastante grande no PIB, nas exportações e tudo isso, e contudo é um dos meus setores também efetivos, não é? Enquanto engenheira metalúrgica ainda daquelas antigas, e contudo nós não temos programa nenhum, porque a metalomecânica deixou de ser sexy, deixou de ser uma tecnologia, uma indústria de transformação de ponta, digamos, mas fatura efetivamente, e nós neste momento, mais do que nunca, precisamos de empresas sólidas e a faturar. Ao longo destes anos em que eu tenho acompanhado os programas comunitários, a indústria metalomecânica tem sido sempre posta de lado, exatamente porque considera-se que já se sabe tudo sobre a metalomecânica, a formação, a soldadura, essas coisas todas são sabidas, e não é assim. Porquê que nestes 14 verticais, nestes 14 setores, continuamos a não ter uma visão de tecnologias mais antigas, mais sólidas e que faturam significativamente? Nós estamos a fazer uma grande luta para que a metalomecânica seja considerada um dos grandes ecossistemas verticais. E estou a preparar uma pergunta parlamentar sobre isso e escrever ao comissário sobre isso, e sempre que ele vai ao Parlamento pergunto, a resposta que obtenho é que é um setor que está e que apoia vários daqueles setores, mas mais uma vez o que eu acho na falha da geometria apresentada é que falta ali uma geometria de matriz, quer dizer, há uns verticais e depois há como que um key enabling, como o ecossistema de inovação, e depois há alguns setores no fundo que alimentam vários dos outros setores, e toda a metalomecânica é um deles. Nós estamos a tentar e portanto ainda não está terminado, e há uma grande organização da indústria em Bruxelas que luta por isso, inclusive a Business Europe, que representa todos os setores industriais, está muito consciente disso, e estamos a tentar. Eu criei também com um deputado francês e uma deputada dos liberais e uma deputada italiana socialista, um grupo que também é a primeira vez, que há muito tempo que não existia um grupo, pelo menos nos últimos 20 anos, um grupo de deputados, que não são, porque nós estamos organizados em comissões onde se faz o trabalho legislativo, e depois há os chamados intergrupos, que são intergrupos de interesse, em que se debatem ideias transversais às comissões, e nós criámos são intergrupos formais que têm que ser aprovados pelo Parlamento, e conseguimos criar um sobre indústria, que vamos lançar agora,
e estamos muito a debater este tipo de questões, e nomeadamente a indústria metalomecânica é das mais presentes nestas discussões do intergrupo da indústria. A outra questão que também vos gostava de falar é do European Institute of Technology, que é um subprograma do Horizonte 2020 e vai continuar para o Horizonte Europa, mas que tem uma existência legal separada, e que eu sou relatora juntamente com a Marisa Matias, o que é raro, temos duas portuguesas relatoras geralmente até não gostam, mas aceitaram. Somos relatoras do novo EIT para os próximos 7 anos, e lá está uma KIC organizada em áreas, cada uma das áreas chama-se KIC, Knowledge Innovation Community, e aí existe uma de materiais, existe a indústria transformadora, e portanto, e vamos criar agora uma exatamente nas indústrias culturais e criativas e outra na água, que cobre tanto o cluster do mar, mas também todas as questões relacionadas com a qualidade da água, a falta de água, as soluções para a seca, e portanto agora vamos começar aliás amanhã com a negociação com o Conselho. Portanto, foi aprovada no Parlamento Europeu, vamos começar a negociação com o Conselho, agora com a presidência alemã, para tentar que as nossas propostas continuem. Portanto, há alguns programas que consideram estas áreas, mas na verdade tem razão, não tem sido uma grande prioridade, e é sempre uma luta a ter a prioridade, porque talvez não esteja muito na moda, como em tudo, também as instituições europeias funcionam também um bocado por modas, não é? Obrigada. É esse também o meu sentimento, é que não está na moda, não é? Está na moda. Ora bem, estamos no limite também do nosso tempo. Eu agradeço-lhe realmente a sua excelente exposição e a partilha destas preocupações connosco, e dava a palavra à engenheira Digri. Eu queria só, antes de dar a palavra, fazer um pequeno comentário. É algo muito interessante que estejamos a discutir um tema que é o tema indústria, com a direção da Ordem dos Engenheiros, e sejamos 3 mulheres. Acho que diz muito do nosso país e do nosso sistema de formação, do nosso sistema de ensino superior, e estamos de parabéns por isso. Professora Graça Carvalho, muito obrigada. Também já tinha notado esta circunstância e que achei bastante interessante. Portanto, foi com muito gosto que a tivemos hoje aqui, na nossa presença aqui pela Ordem dos Engenheiros, pela região Sul, a tratar de um tema da reindustrialização e o impacto da atual revolução industrial na reorganização da indústria nacional. Gostámos de ver a sua abordagem e, digamos, ter uma perspectiva do que se está a fazer na Comissão Europeia, que é uma coisa que normalmente não acompanhamos tão de perto, e desta forma ficámos a sentir, digamos, as preocupações portuguesas que estão a ser debatidas na Comissão Europeia. Toda esta, digamos, esta dinâmica que no fundo também está a ser abordada, e agora face a esta crise do Covid-19, não é? Que também é uma situação nova, que ninguém estava à espera, e portanto também traz novos desafios, e naturalmente que essa questão também tendo sido abordada, e digamos o setor da saúde agora estar a ser englobado nesta ajuda e estar a ter outro tipo de clusters para apoio, também eu vejo que será interessante. Foi que também com especial, digamos, atenção também que eu vi as suas palavras relativamente aos apoios que a Comissão Europeia agora pretende dar, digamos, com esta matriz vertical de temas, alguns
provavelmente, como referiu, vão ficar um pouco de fora, nomeadamente a metalomecânica e se calhar provavelmente outros, mas vejo também com muito interesse que há aqui temas que estão a ser debatidos e que provavelmente vêm ajudar, francamente, digamos, as empresas portuguesas, e isso, desse ponto de vista, acho bastante interessante. E, por outro lado, deixar também aqui, digamos, a importância que o clima, digamos, que também é uma prioridade, e esta lei do clima, que também tomei aqui nota, este debate sobre a lei do clima, que acho importante, e que os países europeus possam, de uma forma global, também ter atenção e ter que obedecer, de igual forma, a tudo isto. Portanto, resta-me agradecer imenso a sua presença, da engenheira Rosa Miranda também, com que sempre nós nos encontramos de vez em quando, e que agradeço também, e à região Sul também pelo apoio que está a dar aos engenheiros, e a todos os que nos têm estado aqui a ouvir hoje ao final da tarde. Agradeço também a vossa presença, espero que tenha sido interessante e enriquecedor este debate. Muito obrigada a todas. Muito obrigada. Obrigada.